Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Terça-feira, dia 29 de março de 2022. Oregon encontra o que estava procurando. Franco pergunta a ele, o que é isso? Oregon responde, algo que vale justamente os 2 milhões que você irá me dar. Bárbara e a Aurora estão conversando quando chega a Santiago e estranha elas duas juntas. Bárbara sai da sala e ele pergunta a Aurora o que ela queria. A Aurora responde, o de sempre. Quais são nossos planos e onde nos conhecemos? Santiago diz a Aurora que Bárbara está louca. No escritório, Bárbara abre o e-mail de Adriano que diz, precisamos conversar urgentemente. Sozinha ela diz, vou comprovar que uma vez na vida use o cérebro Adriano. Vladimir pede desculpa a Priscila e ela altera a voz pedindo que ele diga o que ele quer falar com ela. Vladimir toca no nome de Adriano. Priscila diz, ele roubou cerca de 3 milhões de dólares da empresa. Esse é o tipo de pessoa que você está protegendo e o que serve como fantoche. Vladimir dá razão a Priscila por falar assim, mas ela tem que entender o lado dele. Priscila pede que ele coloque Adriano para fora de casa. Vladimir responde que não pode colocar ele para fora, pois Adriano sabe dos seus segredos. Priscila diz, nosso segredo? Nosso segredo? Não existe nenhum segredo, Vladimir. Esse bebê é meu e do Aníbal. E que fique claro, Vladimir garante a ela que irá protegê-la da chantagem de Adriano. Adriano abre o e-mail da Bárbara dizendo, me diga o lugar e a hora. Essa é a última oportunidade da sua vida. Garanto que não irá se arrepender. Vladimir diz a Priscila que está disposto para que Adriano não realize os seus planos. Ela pergunta que planos. Vladimir responde que Adriano está disposto a contar a Aníbal para recuperar seu lugar na família. Já em seu quarto, Oregon pede que Franco pegue uma gravadora que está na gaveta e dá a ele uma fita e pede que ele aperte o play. Ao conversar com Gonçalo, Fernanda defende Florzinha e diz a ele, porque é sempre que os traidores têm que estar entre os pobres. Vladimir revela a Priscila que percebeu que Adriano manipula todos à sua volta e conta que Adriano diz a ele que ela irá abandoná-lo e pergunta se ela o deixará sem conhecer seu próprio filho. Priscila diz que não irá fugir com seu filho. Vladimir tasca um beijo nela. Priscila sai do carro e ele se despede passando a mão na sua barriga. Florzinha de longe observa tudo e fica chocada ao ver a cena. Fernanda conta sobre a lealdade de Florzinha, Margarida e de Gardênia e as compara com da sua babá Soledade e que não tem nenhuma prova contra Florzinha. Gonçalo concorda com ela, mas que não sabe como ajudá-la, pois Aníbal a despediu sem te consultar e não pode tirar a autoridade dele diante da empresa. Fernanda conta ao pai que irá precisar de uma assistente. Gonçalo pergunta se ela está pensando na Florzinha. Ela responde que sim. Oregon pergunta a Franco se vale os 2 milhões e conta que guarda por mais de 15 anos, pois imaginava que um dia seria útil. Franco pergunta quem mais sabe da gravação. Oregon responde, só você. Franco chorando chama Oregon de nojento. Oregon pega a gravação das mãos de Franco e revela que nessa noite irá fazer o negócio das suas vidas. Marina e o Dr. Carlos se despedem. De longe, Gardênia vê. Revoltada, ela vai tirar satisfação com Marina. Marina não liga nada que ela diz e sai. Steve ensina etiqueta a Vênus de como falar e caminhar. Vladimir chega em casa e Adriano pergunta se ele conversou com Priscila. Vladimir nega. Adriano conta a Vladimir que deve estar acontecendo algo na Lactus e mostra o e-mail que Bárbara o mandou. Bárbara pede à empregada que não deixe ninguém entrar no quarto de Aurora e pergunta se está tudo certo para a noite. A empregada responde que sim. Adriano, revoltado, conta que Bárbara é uma víbora, pois ela o acusou de desfalque na Lactus e agora quer vender sua liberdade. Vladimir pergunta a ele se ele irá ver Bárbara. Adriano responde, isso seria como uma roleta russa. E pede que Vladimir descubra o que está acontecendo na Lactus. Fernanda e Franco se encontram em um restaurante.
Franco a comunica que está tudo pronto para a saída de Liliana da clínica. Fernanda revela que está tensa. Franco mostra o gravador a ela e diz que o que tem ali é de toda a sua resposta e de todo o seu medo. Franco mostra a Fernanda a gravação que Oregon fez de Liliana quando ela chegou na clínica. Na gravação de voz, Oregon pergunta a Liliana o que tinha acontecido. Então Liliana abalada começa a contar. Eu já disse que eu vi ela falando no telefone que minha babá Soledade não era mais um problema. É claro que ela fez demitirem ela. Depois o homem que ela estava falando disse pra ela se livrar da minha mãe, porque precisava do meu pai ficasse viúvo. Fernanda escuta tudo e fica sem reação. Liliana conta tudo o que realmente aconteceu naquele dia. Bati na porta várias e várias vezes e ela não respondia. Então entrei e pensei que minha mãe estava fingindo estar dormindo. E eu só falava, pensando que ela estava ouvindo. A minha mãe não estava me ouvindo, ela estava morta. E de repente eu ouvi uma voz daquela mulher gritando, perguntando o que eu tinha feito com a minha mãe. Eu não fiz nada com minha mãe, ela já estava morta. Foi ela que matou minha mãe. Oregon pergunta para ela quem é a mulher. Fernanda para de escutar e pergunta para Franco Santoro onde ele conseguiu a gravação. Adriano conta a Vladimir que tem que tomar muito cuidado do que irá mandar para a Bárbara. Vladimir pede ao amigo que tome cuidado para não cair nas histórias que ela irá contar. Adriano conta que o lugar mais seguro deles se encontrarem é em seu apartamento. Vladimir diz que não. Franco Santoro responde: Fernanda, eu acho que a verdade do seu conflito foi você ter ouvido a confissão de sua irmã. Fernanda diz a Franco Santoro que ao escutar a gravação de sua irmã é como voltar a viver os momentos mais dolorosos da sua vida. Franco diz a Fernanda: Fernanda, você tem o direito de não escutar o resto que Liliana diz há 15 anos atrás. Mas quero que fique bem claro, se você ouvir o resto da gravação, sua vida vai ser completamente diferente a partir dessa noite. Pense bem. Steve que está dando os bons modos a Venus a ensinar a dançar. No lado de fora, Gardenia fica revoltada ao ouvirem eles se divertirem. Venus começa a dançar para Steve. E Gardenia pela janela vê tudo e fica super revoltada. Fernanda pergunta a ele o que ele ganha com isso e qual o seu propósito. Franco Santoro responde que é duas razões completamente distintas. E ele não ganha exatamente nada, porém ele tem um propósito muito grande. Fernanda resolve escutar a gravação e ela descobre que quem matou sua mãe foi Bárbara. Fernanda fica em choque.